A Bíblia diz: vai ter sua glória e aleluia, de eternidade em eternidade. Você não vai encontrar um ciclo de oração. Você não vai encontrar um monte de crentes ajoelhados no pé do altar dizendo: ô Senhor, não vai encontrar. Lá não vai precisar. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa luz e o trono do Senhor estará no meio de Jerusalém, e a terra e o céu será a mesma grei, e nós teremos liberdade de andar na presença do Rei. A Bíblia diz que não tem mais necessidade, as pedras já foram limpas. Aqui Salomão olhou e diz assim: olha, Davi disse: o bronze já está aí. Mas quando Salomão olhou o bronze era muito bronze, mas bronze ele cria um certo ferrugem nele, por tempo de sem ficar usar. Foi quando ele mandou chamar Irão. Ele poderia pegar alguém de lá. Falou assim: vamos pegar aqui alguém de Jerusalém, porque Moisés falou assim: olha, vamos procurar dois homens sábios que lá da família de Aioabe e Bezalael, que construíram os utensílios do tabernáculo de Moisés. Vamos ver se da descendência dele, para nós usar eles aqui, para Deus usar eles para construir o seu santuário, o templo. Salomão disse não. Salomão falou assim: olha, em Israel não tem ninguém para poder trabalhar com esse material. Não tem. Já olhei, não tem ninguém que dá para usar isso aí. Aí ele foi buscar lá nos Sidônios por um homem chamado Irão. Irão era rei dos Sidônios. Aí diz assim: olha, nós estamos procurando, Irão, um homem que trabalha em bronze. O senhor tem um homem aí que trabalha com bronze? Aí Irão diz assim: tem um homem que trabalha com bronze, que trabalha com ouro, que trabalha com prata, que trabalha com madeira e que trabalha com todo tipo de pedra. E Salomão diz assim: você pode mandar esse homem? Ele diz assim: sim, eu vou te mandar esse homem para trabalhar. Aí a Bíblia diz assim, que quando você vai ler no texto, que Irão mandou Irão. Aí você fala: ué, foi ele que veio? Não, o homem que ele mandou chamava Irão. Olha que coisa interessante, irmão. O homem que ele mandou para trabalhar com ouro, com prata e com bronze chamava Irão. Não é interessante? Era como se Deus olhasse para nós e dissesse assim: tem condição de trabalhar com o homem? Tem alguém que tem condição de trabalhar com o homem? Ninguém tem. Só o Espírito Santo de Deus que trabalha com o homem. Aí Deus diz assim: eu vou mandar o Espírito Santo que trabalha com o homem, que é o bronze. O bronze é símbolo do homem. Então eu disse: olha, eu vou mandar alguém para trabalhar com bronze. Trabalha com bronze, trabalha com ouro, trabalha com a prata, trabalha com a madeira, trabalha com a pedra. O Espírito Santo não trabalha com todo mundo? Trabalha. Mas pode ser japonês, pode ser francês, pode ser inglês, pode ser australiano, pode ser japonês, pode ser americano, pode ser irmão pernambucano, pode ser baiano, pode ser mineiro, pode ser o que for. Se chegar na presença de Deus, o Espírito de Deus molda ele e coloca a unção dentro dele e ele serve. Aí nós diz assim: esse não serve. Ele diz: serve, esse serve. E a Bíblia diz que Deus começou a trabalhar e começou a construção do templo. É o que me chama a atenção em tudo. Se eu começasse a detalhar o templo, era coisa maravilhosa. Salomão criou um negócio, irmão, que ele colocou uma bacia. A bacia cabia 12 mil poros de água dentro da bacia, 12 mil litros de água. E em cima de 12 boi, colocou ali 4 boi, 3 boi para cá, 3 boi para lá, 3 boi para lá, 3 boi para lá, e colocou aquela bacia de bronze em cima da costa do boi e encheu de água para o sacerdote lavar a mão. 12 mil litros de água. O sacerdote tinha uma bacia no tempo de Moisés. Agora ele construiu 12 boi de bronze, fez uma bacia de bronze, um mar de bronze, a Bíblia chama de mar de bronze, encheu de água e colocou lá no pátio. E alguém ficava perguntando: o que será que é isso? E eu perguntei muito tempo o que era aquilo. Falei: Jesus, o que será que Salomão queria com esses boi? O que Salomão queria com esses boi, com essa bacia de água, com esse mar de bronze que ele chamava? O que será que Salomão queria? E um dia Deus me ensinou que aquilo lá, Salomão estava dizendo assim: olha, aqui a água que estava dentro era o Evangelho. Os 4 boi, os 12 boi, eram os 12 discípulos, e era levado o Evangelho nos 4 cantos da terra. A água que estava lá ia ser distribuída para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Em todo lugar do mundo haveria de ver aquela água. O Evangelho do Senhor será pregado nos 4 cantos da terra, então chegará o fim. Na quadra do ombro de 4 bois, que seriam os trabalhadores do Evangelho, e pregariam o Evangelho. Salomão fez o templo conforme Deus lhe mostrou. E a Bíblia diz que quando chegou o tempo de inaugurar o templo, a Bíblia diz que se estivesse de pé, seria uma das 7 maravilhas do mundo. Era o templo de Salomão, ao ponto que a rainha de Sabá
porta do templo abrir, ela desmaiou, ela caiu, foi cajada para um lado, foi coroa para o outro, faltou um fôlego de vida quando ela viu o templo do Senhor se abrir. Ela visitou a casa de Salomão e ficou de boca aberta, mas quando abriu o templo da casa do Senhor, faltava o fôlego, faltou a respiração para ela de ver o tamanho da glória que estava dentro do templo que ele construiu para Deus. Ele fez algo para Deus que a rainha não conseguiu ficar acordada, desmaiou-a, e a Bíblia diz que ele abriu os portais da casa do Senhor. Pensa que coisa maravilhosa que não era, pensa que coisa linda que não era esse templo. A Bíblia diz que quando chegou no dia de inaugurar o templo, ele preparou a comitiva e para colocar a arca para dentro. A Bíblia diz que ele fez uma grande quantidade de sacrifício, e quando foi chegando perto de sacrificar, parece que eu vejo ele dizendo a Natã, o profeta: prepare lá uns 20 mil o boi para nós inaugurar o templo, e coloca lá mais uns 10 mil carneiro para nós inaugurar o templo, põe lá. E aí Natã olhou para ele e disse assim: mas para quê? 20 mil. Ele disse assim: para inaugurar. Ele disse assim: isso aí seu pai fazia quando vinha da guerra, então vamos dobrar para 40 mil. Aí ele disse assim: 40 mil. Aí Natã olhou para ele assim: isso aí seu pai agradecido de festa, então põe 60 mil. Ele diz assim: isso aí seu pai no final de ano, quando reunia o povo, ele fazia isso para adorar o Senhor. Salomão foi aumentando até o ponto que assim: 120 mil. 120 mil cabritos, coloca lá 50 mil bois. Aí ele foi além. Aí Natã diz assim: pelo tamanho, o teu pai matava 20 mil boi para inaugurar, para entrar na tenda. Agora você vai inaugurar a casa de Deus. E ele diz: então é 120 mil. Você já pensou 120 mil sacerdotes matando boi, irmão, e matando o sangue correndo? E a Bíblia diz que quando ele acabou, a glória do Senhor encheu a casa de uma tal forma que quem estava dentro não saiu para fora, e que quem estava fora não conseguiu entrar, e o sacerdote que estava dentro caiu de joelho e não conseguiu ficar de pé, porque a casa do Senhor encheu da sua glória. Era isso que Salomão queria, era ver a casa encher de glória. Sabe o que me chama a atenção, irmão? A história diz que quando Davi vinha trazendo a arca do Senhor, que lá da casa de Obed-edom, que está na beira do caminho, Davi vinha trazendo a arca, dançando e pulando na segunda vez, e quando ele vai chegando em Jerusalém, diz que os guarda, a história de Flávio conta que os historiadores de Israel, que seguraram, fizeram uma corrente humana para impedir que ninguém fosse tocar no rei, e nem fosse tocar na arca, e aqueles homens seguravam a multidão que gritava e cantava, e um menino escapou por debaixo da mão dos guardas, e foi no rei, e segurou na mão do rei, e o rei segurou, e dançou com o menino, e o rei colocou a mão na cabeça do menino, e o menino saiu pulando e pulou debaixo da guarda. Aquele menino chamava Asaf. Ele pegou um gozo pela presença da arca, que viveu e não queria mais ficar longe da arca, ele não queria ficar mais longe. Foi ele que compôs os maiores salmos de Asaf. A casa de Asaf foram sacerdotes e foram músicos da casa do Senhor. Davi consagrou Asaf quando cresceu, e a história também diz que quando ele foi na inauguração do templo, Asaf estava do lado de dentro, todo mundo do lado de fora, mas Asaf viu quando a glória encheu a casa, e ele ajoelhado junto do altar